O Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas, está conosco aqui com uma pesquisa que acaba de sair e ele vai apresentar para a gente os números nessa manhã ao vivo no Jornal Gente. Tudo bem, Murilo? Bom dia. Bom dia, Pedro, Thaís. É uma satisfação estar com vocês aqui. Bom dia. Olha, a gente vai começar divulgando então os números da pesquisa do Instituto Paraná, que foi feita logo depois do Carnaval, para simulações de segundo turno. Bem, são 3 simulações. A primeira delas, Lula e Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, segundo o Instituto Paraná, estaria na frente, com 44,4% dos votos. Lula teria 43,8%. Há um empate técnico, porém, numericamente, Flávio Bolsonaro está na frente. Nas outras 2 simulações, com Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, Lula ganha de ambos. Contra Ratinho Júnior, Lula teria 43,6% e Ratinho Júnior 39,7%. Contra Caiado, Lula 46,3%, Ronaldo Caiado 36,2%. Mas o segundo turno mais provável que a gente tem agora, Lula, Flávio Bolsonaro lidera nesse momento com 44,4% dos votos. Antes de fazer as perguntas aqui para o Murilo, vamos só trazer para o nosso ouvinte para relembrar um histórico dessa disputa entre Flávio Bolsonaro e Lula. Então nós temos as curvas aqui que estão sendo apresentadas. Vocês podem ver, né, para quem está nos acompanhando, claro, com imagem, em vermelho a curva do presidente Lula, em verde a curva de Flávio Bolsonaro. Em outubro de 2025, o Lula tinha 46% contra 37% do Flávio Bolsonaro numa simulação eventual de segundo turno. Em novembro, a diferença caiu um pouquinho, 45% para o Lula, 38% para o Flávio Bolsonaro. Em dezembro, 44% para o Lula, 41% para o Flávio Bolsonaro. A curva, as retas vão se encontrando. Em janeiro desse ano, 44% para o Lula, 42% para o Flávio Bolsonaro. E agora, pela primeira vez, em fevereiro de 2026, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula, 44% contra 43%. Murilo Hidalgo, por que o Flávio Bolsonaro passou o Lula nessa simulação do Instituto Paraná? Bom dia. Bom dia, novamente. Na verdade, Pedro, as pesquisas de dezembro já mostravam um crescimento do candidato Flávio, onde ele foi anunciado, né, como oficialmente em novembro, como candidato da família Bolsonaro, né, o candidato do PL. Então começou a ter uma maior divulgação do nome dele. E não tem como negar que dezembro, janeiro, ele foi beneficiado, mesmo jogando parado, das próprias denúncias do INSS, Master, STF e o próprio Carnaval. Eu acho que isso fez com que o candidato Flávio crescesse nas pesquisas. Cláudio Humberto, estamos recebendo aqui o Murilo Hidalgo. Cláudio. Murilo, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez. A pesquisa impressiona pela evolução que foi descrita pelo Pedro, né, agora há pouco. É uma evolução importante. Você acha que o fato de, neste momento, aparecer Flávio Bolsonaro um pouco à frente do presidente Lula, e as pessoas dirão que isso é empate, e é mesmo, né? Mas também é bom lembrar que foi uma coisa muito parecida, de uma distância muito próxima, que deu vitória a Lula na última eleição presidencial, a volta de 1%, né, de votos. Mas você diria que Flávio Bolsonaro passou, ou esse desempenho dele se dá antes do previsto ou não? Porque tem muita gente que afirma isso, né? Se crescer antes de um certo período antes que precede a eleição presidencial, pode ser ruim para o desempenho do candidato. Queria que você analisasse sobre esse aspecto, por favor. Primeiramente, bom dia também, Cláudio. Se a gente analisar as pesquisas anteriores, onde tinha o Jair Bolsonaro ainda como candidato, não o Flávio, eles tinham praticamente esses índices, Cláudio. Eles estavam empatados. Na verdade, o Flávio absorveu rapidamente os votos do pai. Isso pode ter surpreendido um pouco, a velocidade. E a crise, como eu te falei, de dezembro e janeiro para o presidente Lula, certo? Agora, é surpreendente, a gente não esperava essa passagem do Flávio, mesmo estando no empate técnico, do candidato Lula,
certo? Agora, Cláudio, a gente prevê um segundo turno, uma eleição, né? Não um segundo turno, uma eleição em outubro muito equilibrada, como foi a passada, por causa das rejeições dos candidatos, são muito parecidas, o que mostra que de agora em diante, ao nosso ver, vai ser muito difícil, salvo algum grande evento, um candidato disparar. Um candidato subir mais 3, 4, 5 pontos, entendeu? Então, eu acho que o Flávio também está batendo num teto como o Lula bateu num teto. Agora vai ser quem errar menos. E, principalmente, quem vai chegar melhor no mês de setembro. Né? Dia para você, um bonjour aqui de Paris, e a gente acompanhando aí, porque 2026 já começou com tudo, né, Murilo Hidalgo? E a gente vê, como você bem adiantou, que a terceira via, por enquanto, e não se sabe se vai ter tempo até lá, a gente já está praticamente em março. Agora, se o candidato não fosse Flávio Bolsonaro, e sim Tarcísio Gomes de Freitas, como é que você avalia o cenário? Ontem ele jurou aqui para a gente que é candidato ao governo de São Paulo mesmo. O que você acha? Bom dia, Sônia. Na verdade, nas pesquisas, o Tarcísio, ele tinha praticamente os mesmos índices de Flávio Bolsonaro. O que o Tarcísio tinha mais que o Flávio é a aliança partidária. Eu acho que a aliança partidária, o Tarcísio tinha bem mais que o Flávio. Ele poderia, talvez, conseguir mais tempo de televisão, mais aliados políticos. Isso o Tarcísio poderia conseguir. Agora, com essas pesquisas dessa semana divulgadas, com os índices de Flávio, eu acho muito difícil, nesse momento, o Flávio desistir. O Flávio desistiria salvo um grande evento, né? Salvo uma grande denúncia, algo que possa vir que a população brasileira até o momento desconhece. Teria que vir um evento muito forte contra ele para que ele, nesse momento, desistisse. Olha, já a gente vai divulgar aqui os cenários de primeiro turno também, que foram medidos pelo Instituto Paraná, mas antes eu queria perguntar o seguinte para o Murilo Hidalgo. Quando a gente olha essa curva, Lula, Flávio, Bolsonaro, a gente percebe que um tem caído e o outro tem crescido. O presidente Lula perdeu 3 pontos percentuais de outubro até agora, mais ou menos a mesma proporção de crescimento de Flávio Bolsonaro, até um pouco mais. Dá para saber, Murilo, na estratificação, onde Lula caiu mais e onde Flávio Bolsonaro cresceu mais? Tem um foco ou isso está disseminado como um todo entre o eleitor? Olha, está disseminado, eu te diria, como um todo entre o eleitor, mas ele caiu, em relação à pesquisa passada, muito entre os evangélicos. Ele deu uma queda entre os evangélicos. Aí pode ter tido um pouco de carnaval, certo? Agora, o que vale salientar, Thaís, é que veio o imposto de renda. O imposto de renda, onde existiu uma grande expectativa que o presidente Lula fosse subir nas pesquisas, que a popularidade dele fosse aumentar, até agora não trouxe esse efeito. Por que você acha, hein, Murilo? Porque de fato, houve uma mudança tributária. A gente sabe aqui que é uma correção que deveria ser feita pela inflação sempre, mas enfim, o governo deu uma roupagem ali de marketing para essa decisão. Por que você acha que os frutos até agora não vieram? Olha, Thaís, existiu uma grande campanha que o imposto de renda como trouxe esse benefício à população, mas muita gente acreditou que isso ia beneficiar mais gente. E o que aconteceu? Pelas pesquisas qualitativas. Chegou o dia e aquele trabalhador que, por falta de informação, mas simplesmente pela publicidade, achou que iria ser beneficiado, a grande maioria não foi, porque isso atinge uma fatia do eleitorado, né? Então, fatia considerável que já era isenta também, né? Exatamente, Thaís. Então, esse foi, acho que um grande problema. Criou-se uma expectativa e não houve uma grande entrega para a população como uma maneira, de um modo geral, como não seria, né? Eu acho que isso pode estar causando, nesse momento, esse problema em relação ao imposto de renda para o presidente Lula. Murilo, só para explicar, quando você fala carnaval, aqui você fala rápido, a gente está familiarizado com esse noticiário, mas talvez quem está nos acompanhando não tenha todas essas informações. Você fala aqui do desfile da escola de samba que prestou uma homenagem ao presidente Lula, e quando falamos aí de evangélicos, a gente pode incluir também católicos, religiosos, vamos dizer assim, nessa conta, porque numa ala da escola de samba houve uma crítica ali que foi muito explícita àqueles que são considerados conservadores, né? Tinha até uma lata ali na fantasia dos integrantes dessa ala da escola de samba Unidos de Niterói, que foi para a Avenida no Rio de Janeiro homenageando o presidente Lula, depois foi até rebaixada na avaliação dos especialistas do carnaval lá no Rio.
Quando a gente está falando de evangélicos, nesse caso específico, a gente pode incluir também os católicos, falar em cristãos que se sentiram de alguma forma desprestigiados, atingidos por essa crítica? Olha, Pedro, sim. Inclusive, nas nossas pesquisas, a gente mudou agora a forma de perguntar. A pergunta é se nos últimos 10 dias você foi a alguma missa, culto, algum evento religioso. E você vê, de quem não foi, esse eleitor é mais Lula. E de quem foi, esse eleitor é mais Flávio. Então, isso fica claro em cima do que você está falando. Vou pegar uma carona aqui no Murilo, porque a gente está falando de Flávio Bolsonaro e hoje tem um evento importante em São Paulo que vai reunir o governador Tarcísio de Freitas e o pré-candidato do PL à presidência da República. Por isso que eu vou chamar a Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes, com mais informações a respeito desse evento político, né, Maju? Bom dia. Tudo bom, Thaís? Um bom dia a você, bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está reunido neste momento com o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bandeirantes. Começou por volta das 8h10 da manhã, e também é um encontro que conta com a presença do coordenador de campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho. Ontem, eu lembro que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu uma entrevista exclusiva aqui à Band News TV e também à Rádio Bandeirantes, disse que nesse encontro ele pretende discutir um projeto para o Brasil, com Flávio Bolsonaro, um projeto que seja simples, que a população entenda, nas palavras do governador, um projeto que combata o populismo. Ontem, Tarcísio de Freitas também indicou algumas reformas que a candidatura de Flávio deve defender, como, por exemplo, a redução do Estado da máquina pública. Depois desse encontro que acontece agora no Palácio dos Bandeirantes, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas estarão juntos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde vai acontecer uma cerimônia para homenagear o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Essa homenagem é uma iniciativa do presidente da Alesp, também do PL, André do Prado, e é um dos nomes cotados para ser vice do governador Tarcísio de Freitas nessa candidatura à reeleição aqui pelo estado de São Paulo. O PL quer essa vaga, o partido de Flávio Bolsonaro, e deseja que o presidente da Alesp, André do Prado, ocupe esse cargo. Lembrando que nesta semana, Valdemar Costa Neto chegou a dizer que esse é um direito do partido, já que o PL tem a maior bancada de deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e sempre ajudou o governador a aprovar projetos aqui na casa sem nenhum problema. Outro nome também cotado para ser o vice do governador é de outro partido, do PSD, partido de Gilberto Kassab, e partido também do atual vice-governador Felício Ramute, que também quer continuar no cargo. Então, depois desse café da manhã que acontece neste momento, acontece essa cerimônia que vai reunir o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro, e também um dos nomes cotados aí para ser vice de Tarcísio de Freitas nessa candidatura à reeleição pelo estado de São Paulo. Volto com vocês. Repórter Maju Arruda Leite está acompanhando esse evento ao vivo em São Paulo. Ela volta ao longo da nossa programação com mais detalhes. Mais números do Instituto Paraná. A gente falou do segundo turno, porque tem uma mudança importante, por isso abrimos com o mais importante aqui da pesquisa. Mas simulação eleitoral, cenário 1, para a presidência da República. Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 35%, Ratinho Júnior, 7%, Romeu Zema, 3%, Renan Santos, 1,5%, Aldo Rebelo, 0,5%. Esse é o primeiro cenário do Instituto Paraná. Segundo cenário do Instituto Paraná também com a simulação para o primeiro turno da pesquisa do Instituto para a Presidência da República. Aqui, Lula teria 40,5%, Flávio Bolsonaro 36,6%, Romeu Zema 4,3%, Ronaldo Caiado 3,7%, Renan Santos 1,5%, Aldo Rebelo 0,4%. Interessante que nessas duas simulações, Lula aparece à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. A questão é que quando se vira para o segundo turno, os votos dos outros candidatos migram muito mais para Flávio Bolsonaro do que para Lula, que aparentemente já chega muito perto do teto dele já no primeiro turno. Mas aqui uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná com uma pergunta das mais interessantes. O Instituto pergunta para o eleitor o seguinte: você acha
que o presidente Lula merece ser reeleito? Qual que é o resultado, Pedro Campos? Agora de fevereiro, 52% dos ouvidos dizem que Lula não merece ser reeleito. 43% sim, merece ser reeleito. Não sabe, não opinou, 3%. Comparando com o resultado de janeiro dessa mesma pergunta, houve um acréscimo em relação àqueles que disseram que o presidente Lula não merece ser reeleito. Eram 51%, foi para 52%. Aqueles que em janeiro eram 45% que acham que ele merece ser reeleito, agora 43% aí, uma queda, e 3% ficou ali mais ou menos estável, né? O número é daqueles que não sabem ou não opinaram. Murilo Hidalgo, o Lula tem um prazo para decidir se vai ser candidato à reeleição a partir desses números? Isso aí mexe com uma campanha? Você acredita que, de alguma forma, se esse quadro for mantido, se houver um risco dele perder a eleição, ele pode não ser candidato à reeleição, Murilo? Olha, Pedro, ao nosso ver, o Lula, ele vai vir, tanto Lula quanto Flávio, nesse momento, até começar o processo eleitoral, salvo algum evento que a gente desconheça, eles vão vir muito equilibrados, muito fortes. Então é muito difícil você pegar um candidato que tem os índices que Lula tem, que Flávio tem, de desistirem, porque para os dois é muito provável eles enxergarem a vitória deles, né? Então eu acho muito pouco provável, nesse momento, pela realidade de hoje, que um dos dois venha a desistir. Como te falei, salvo alguma denúncia, algum evento que a gente desconheça até o momento. Mas aí tem uma coisa, né, Murilo? Flávio não tem nada a perder. Está entrando como candidato a presidente pela primeira vez. Enfim, é quase que ali, né, um fato novo lançado pelo pai. Lula, 3 vezes candidato a presidente, 3 vezes presidente da República, entrar numa campanha com risco de perder é diferente, não é? Thaís, eu vejo, concordo, mas ele teria que cair mais ainda, ele teria que continuar caindo, Isso as próximas pesquisas vão mostrar, certo? Mas nós temos que ver que a rejeição do candidato Flávio também não é muito baixa. A tendência é que isso venha a acontecer, salvo novos eventos, vejo como muito pouco provável. É possível o Flávio crescer ainda? É possível, mas não vejo abrindo uma vantagem que diga assim que ele chega completamente em julho inviável nas pesquisas, salvo algum evento. Murilo, a gente observa, né, que a rejeição do presidente Lula é muito elevada, né? Quando mais de 53% dos eleitores dizem que ele não merece ser reeleito, eu tenho a impressão que a coisa se encaminha para ficar sacramentada. Dada essa disputa muito acirrada, né, o tempo todo, sempre é assim, sempre foi assim, você vê alguma possibilidade de essa eleição, para um lado ou para o outro, ser definida em primeiro turno? Cláudio, é muito boa pergunta. Vai depender demais se Ratinho Júnior é candidato e se Romeu Zema é candidato. Certo? Porque hoje são os dois candidatos que ainda pontuam e, ao nosso ver, tem alguma possibilidade de crescimento, certo? Se um dos dois desistir, principalmente Ratinho Júnior desistir, eu acho que a eleição tem boas chances de ir para o primeiro turno, mas isso vai depender da desistência desses candidatos. E Murilo, como é que esse escândalo, que até foi destaque do Pedro Campos hoje, do filho do Lula e do INSS, pode bater nesse momento nas pesquisas? Olha, Sônia, eu não tenho dúvida que as imagens de ontem, principalmente da briga do Senado, são muito ruins para o candidato Lula, certo? Independente dele estar envolvido ou não, as imagens são muito ruins. Vamos ver as próximas pesquisas. Mas, infelizmente, hoje, Sônia, nós vamos ver uma eleição muito mais destrutiva do que construtiva. Nós vamos ver muito mais denúncias nas pessoas físicas dos candidatos, propriamente, do que propostas, certo? Isso o eleitor tem que prestar atenção, que provavelmente a gente verá muito pouca proposta, muito pouca solução para o país e muita denúncia. Vai ser truculento, né, Murilo? Exatamente. Te agradecer ao Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, dividindo aqui conosco os números dessa pesquisa do Instituto. Estão saindo hoje do forno. Obrigada, viu, Murilo, por estar mais uma vez aqui conosco. Até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição. Jornal Gente volta na sequência com mais análise política, outras notícias do dia, para você que nos acompanha pelo rádio, pela TV e também pela internet.